Saudações mortais, eu sou o Lorde Bruno e bem-vindos ao Diversificando. E hoje falaremos daquelas franquias de terror que foram piorando com o passar do tempo. E continuando o nosso mês de Halloween, eu acho que algo bem assustador é ver sua amada franquia indo piorando com o passar do tempo ou pela total falta de noção dos produtores. Apesar de algumas continuações aqui serem daquele tipo que é tão ruim que é bom, outras são tão ruins que são só tristes mesmo. E caso esteja gostando desse nosso especial, eu recomendo vocês verem nosso vídeo passado sobre os filmes que todo fã de terror deveria assistir. E alguns filmes que estão lá vão estar aqui também. Mas não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que os espíritos noturnos não venham atrás de vocês. E esse vídeo pode acabar tendo alguns spoilers dessas franquias. Prossiga por sua conta e risco. Mas na real, os spoilers desse filme nem fazem tanta diferença. Avisados então, bora falar dessas trecheiras. Começando pelo Massacre da Serra Elétrica, um dos mais consagrados filmes de terror de todos os tempos. Criado por Tobe Hooper, trazendo Leatherface e sua família canibal, caçando e torturando os infelizes que têm o azar de cruzar o seu caminho, fazendo até o mesmo filme ser banido em diversos países. O primeiro filme mostra um grupo de jovens que se perdeu no interior do Texas e acabam se tornando alvo de Leatherface e sua família canibal. Esse filme é um clássico e todo o clima macabro é feito perfeitamente. Mesmo eu não curtindo muito, tenho que reconhecer seu valor, sendo um filme muito bom. A sequência foi feita somente 12 anos depois, e aparentemente o Hooper não queria somente repetir o que fez no primeiro filme, então decidiu levar isso por um caminho mais satírico e cômico, tornando algo tão trash que o clímax do filme é um duelo entre motosserras. Esse filme pode não ser um clássico do terror como seu antecessor, mas a trecheira é tão bem feita que se torna incrível. Além de como vocês vão ver, esse é o filme mais original da franquia, e pra mim ele é ótimo. Depois disso, a franquia foi pega pela New Line Cinemas, que queria trazer o terror de volta aos filmes, mas só repete o que aconteceu no primeiro e da maneira mais fraca possível. E isso é o terceiro filme, pois o quarto ainda é pior, com um roteiro tão ruim que nem o terror salva e consegue ter o pior Leatherface da franquia. Fora a revelação que tudo isso é um experimento dos Illuminati, e esse filme é totalmente sem sentido algum, e a melhor coisa nele é ver o Mad McConaughey surtando completamente. Mas isso não salva esse filme de ser algo trágico pro terror. E depois de anos, a franquia passou para Platinum Dunes, que tem 2 filmes. Um remake que, mesmo com os problemas dos remakes dessa época, é bem feito o suficiente para ser um filme bom de se ver. Mas depois veio uma prequel que conta a origem da família do Leatherface, porcamente nos 30 minutos de filme, só para repetir a drama dos jovens se perdendo e sendo caçados outra vez. E como é uma história de origem, sabemos que nada vai acontecer com os assassinos, logo esse filme é totalmente dispensável. Depois disso, a franquia foi para Lionsgate, que decidiu fazer uma continuação do filme original. E eles não conseguiriam fazer isso da pior forma possível, sendo focado em uma garota que descobriu suas origens, ao mesmo tempo que seus amigos são caçados pelo Leatherface. Mas a garota se une a ele após descobrir que eles são primos e decide se livrar de um prefeito que odeia qualquer um que seja da família deles. A pior coisa desse filme é a tentativa de mostrar o Leatherface e a sua família como vítimas de um povo furioso e ignorante, mesmo eles sendo uma família de assassinos canibais, incluindo a protagonista que esquece que o Leatherface fez com ela e seus amigos ao descobrir que eles são da mesma família. Simplesmente é muito difícil de defender esse filme, só você considerando ele uma trecheira pra gostar. E se as coisas não estavam ruins o suficiente, eles ainda decidem fazer uma prequel do filme original, mostrando como o jovem Leatherface teve que escapar de um sanatório para se reunir à sua família, enquanto escapava de um xerife que os odeiam. E de novo o roteiro do filme tenta suavizar a família do Leatherface, mesmo eles ainda fazendo coisas ruins de graça. E eu sinceramente nesse ponto já não me importo mais, esse é um filme só chato mesmo. É tão triste ver que algo que tem o primeiro filme tão icônico acaba assim, com somente o segundo, que é uma sátira, sendo realmente legal e original. Fora que o Massacre parece que é aquele jovem problemático que muda de casa quando não dá certo. A questão é ver para que casa ele vai agora. Bom, eu já falei de Halloween no vídeo passado. Dirigido por John Carpenter, que mostra o assassino Michael Myers fugindo de um manicômio para aterrorizar os outros na noite de Halloween, principalmente a jovem Laurie Strode. O filme é um clássico absoluto e tem que ser visto por todo fã de terror. No segundo, mostra Michael ainda atrás de Laurie, e o Carpenter não iria retornar nesse filme, mas veio para adicionar algumas coisas no corte final, incluindo a revelação que Mike e Lauren são na verdade irmãos, o que é algo que sai praticamente do nada, mas ainda assim é um bom filme de se ver. No terceiro filme, o Carpenter queria trazer algo novo, transformar a franquia numa antologia, com todo ano saindo um novo filme de Halloween e com uma nova história. E nesse seria sobre um doutor investigando uma empresa que quer usar máscaras de Halloween para espalhar o terror. Algo que até era interessante, mas nessa altura a franquia já estava muito ligada ao Michael Myers, e o terceiro filme não fez grande sucesso. E o que mais se lembra dele é a musiquinha das máscaras, que não vai sair da sua cabeça depois de ouvi-la. Mesmo assim é um filme bom para quem procura algo diferente. Depois disso, a franquia voltou a focar em Michael Myers.
Os 3 próximos filmes mostram ele indo atrás agora da sua sobrinha. Infelizmente a qualidade dos filmes vai diminuindo com o passar do tempo, até chegar no terceiro, que é algo incompreensível. Até mesmo querem justificar as ações do Michael Myers como causa de uma maldição de Halloween. Com toda essa bagunça, decidiram cancelar todos esses 3 filmes e começar a partir do segundo. E em Halloween H20, ou H2O para os íntimos, mostra Michael Myers voltando a casa Laurie Strode, que agora ela é uma diretora de um colégio interno e vai lutar para manter a sua segurança e do seu filho. Esse aqui é uma das melhores continuações da franquia, trazendo de volta o confronto entre Laurie e Mike, e uma conclusão satisfatória dela matando ele. Infelizmente isso não dura muito, já que no filme seguinte mostra que Laurie matou alguém por engano, e Mike matou ela de uma forma bem idiota, para depois ir matar outros idiotas que estavam fazendo um reality show em sua casa. E se não notaram até aqui, a qualidade voltou a cair drasticamente aqui, agora chegando ao nível constrangedor de verdade. E depois de mais esse fiasco, decidiram rebootar tudo. Agora Rob Zombie aparece para dirigir os remakes, que apesar de bem angustiante e brutal, sofre muito com a direção e o roteiro dele, que busca justificar o Michael Myers, mas acaba tendo uns 1000 motivos para isso, fora os personagens serem extremamente chatos e desagradáveis, de forma constrangedora até. Sério, não tem como gostar de ninguém nesse filme. Você pode até gostar do primeiro filme se não se incomodar muito com esses elementos, mas no segundo piora tanto e ele tenta ser um filme maior do que é realmente, tornando ele bastante vergonhoso. Felizmente depois disso, a franquia recebeu um novo filme, continuando a história a partir do primeiro, com Miles mais uma vez fugindo da prisão e indo atrás da Laurie Strode, mas dessa vez ela está pronta para encarar ele. Aqui a franquia volta a ser bem dirigida e deixa os fãs animados para novos filmes. Outro filme que eu falei no vídeo passado foi Sexta-feira 13, que surgiu tentando surfar na onda de Halloween, mas que acabou ganhando identidade própria e até mesmo se tornou mais reconhecido. O primeiro filme mostra monitores de um acampamento sendo um a um assassinados e acreditando que o responsável seja Jason Voorhees, um garoto que morreu afogado por negligência dos monitores, mas que na verdade a responsável é a mãe dele, Pamela, que enlouqueceu depois da suposta morte do seu filho, mas ela acaba sendo morta pela última dos monitores. O primeiro filme até que é bom, tem um mistério e suspense bem feitos e as atuações estão boas, principalmente da senhora Voorhees. Uma pena que ela foi esquecida com o tempo e com o surgimento do Jason. Os 2 próximos filmes são para estabelecer o Jason como o grande vilão da franquia, mas não são filmes tão memoráveis. O que mais se destaca neles é o visual do Jason, onde no segundo, que é a sua primeira aparição, ele tem um visual bem caipira, usando um saco na cabeça. E só no terceiro é que ele conseguiu sua icônica máscara de rock. Já o quarto filme se tornou o primeiro mais memorável da franquia, onde, além do Jason bem feito, temos a introdução do mais próximo de protagonista da saga, que é o Tommy Jarvis, que mesmo sendo um garoto, consegue matar o Jason. Aliás, seria o último filme da franquia, mas o dinheiro acabou falando mais alto. E eles não podiam continuar essa história de forma mais preguiçosa possível. O quinto filme acompanha um já crescido Tommy, que ainda está traumatizado por causa do Jason e é mandado para uma clínica. Mas os jovens de lá começam a ser assassinados um por um pelo um suposto Jason revivido, com um detalhe por final revelando que esse não era o Jason, e sim um cara aleatório que se deu o trabalho de fazer um cosplay perfeito do Jason verdadeiro. Fora que o Tommy nesse filme é muito ruim. Por tudo isso, esse filme poderia ser o pior da franquia, mas o que vem depois é pior ainda. E esse é só chato mesmo. E como trazer um falso Jason não funcionou, decidiram trazer o verdadeiro de volta, ao melhor estilo Frankenstein, fazendo ele a partir daqui se tornar uma criatura realmente sobrenatural e ainda mais mortal, fazendo o sexto filme ser talvez o melhor da franquia. Tem cenas bem feitas, personagens legais, adicionaram bem uma dose de humor e o Jason parece estar se divertindo assassinando geral, além de ter um ator bem melhor para o Tommy Jarvis, fazendo desse o meu favorito. Infelizmente a qualidade nos próximos filmes não vão se manter. A partir do sétimo as coisas voltam a piorar. Aqui uma garota com poderes psíquicos acaba revivendo o Jason por engano enquanto tentava reviver seu pai. E só por isso já tá pra ver que esse filme vai ser uma zona. Pelo menos é uma trecheira divertida. E depois disso, no oitavo, Jason consegue roubar um barco e de alguma forma que eu não sei explicar, saiu de um lago até o mar e pegou um navio de lá pra ir atacar Nova York. Coisa que só acontece na última meia hora de filme, porque o resto dele é o Jason brincando de pega-pega com os adolescentes no navio. E esse filme é uma trecheira, mas que depende muito do humor pra ser divertido. E as coisas pioram ainda mais no nono. Aqui já começa com o Jason sendo explodido pelo exército, mas usando os seus inéditos poderes de possessão para tomar corpo de pessoas e caçar sua família até então não mencionadas, para tentar recuperar seu próprio corpo. Além de outras ideias estúpidas, como agora ter uma profecia sobre o Jason, precisar de uma adaga mágica e de algum parente da família dele para poder matá-lo. Esse filme tem realmente o nome que merece, que ele vá pro inferno de uma vez então. Depois disso estava prometido um crossover com Fred Krueger. Mas nesse tempo fizeram Jason X, e se com Jason indo pro espaço você esperar algo menos que uma trecheira, o problema está com você.
Pelo menos essa aqui é uma muito divertida. E depois disso, em 2009, Sexta-feira 13 ganhou seu reboot obrigatório, que pode ser considerado um dos melhores, pois resume bem os 3 primeiros filmes e o Jason está muito bem trabalhado nesse. Fora que tem o Sendo Sobrenatural, que eu acho que é o mais próximo de crossover que vamos ter desses dois. E para finalizar, bora falar de A Hora do Pesadelo, que eu também já falei no vídeo passado. Em uma época onde assassinos slashers como os 3 anteriores eram muito comuns, Fred Krueger foi um grande diferencial, principalmente pelo seu jeito. Criado por Wes Craven, o primeiro filme é, claro, uma grande referência dos filmes de terror, mostrando Fred Krueger atacando adolescentes em seus sonhos para se vingar dos seus pais, que causaram sua morte. E Nancy Thompson busca de alguma forma detê-lo. E o que mais se destaca aqui é como o filme trabalha bem a ideia de um assassino dos sonhos, e merece ser visto como um ótimo filme. Já no segundo, as coisas ficaram estranhas. Wes Craven não voltou, o que deu espaço para que quem ficasse no seu lugar inventasse um bando de coisa. E aqui mostrava um garoto que aos poucos ia sendo possuído pelo Fred. Acho que a pior coisa desse filme é simplesmente deixar de lado a ideia do Fred atacar o mundo dos sonhos para focar no mundo real. Fora que acaba sendo um filme bem chato, e que a maior coisa que se lembra dele, fora a incoerência do Fred, é o subtexto LGBT que o filme carrega, mas que não é bem trabalhado para ir além de só uma ideia. Depois desse experimento fracassado, voltaram a explorar o mundo dos sonhos, no que junto do primeiro filme é o mais memorável da franquia. Os Guerreiros do Sonho mostram um grupo de adolescentes no hospital psiquiátrico que são atacados pelo Fred. E eles têm a ajuda da Nancy do primeiro filme. E tudo no mundo dos sonhos, os poderes do Fred e o próprio Krueger são muito bem feitos. E a série poderia ter terminado aqui, mas infelizmente não foi o caso. No quarto filme, decidem trazer o Fred de volta e da forma mais preguiçosa possível, ele já começa matando todos os sobreviventes do filme anterior. E infelizmente, os que ficam em seu lugar não são melhores. Essa história continua no quinto filme, que ainda tem muitos erros do quarto, apesar de ter uma boa ideia, que aqui o Fred consegue atacar as pessoas a qualquer hora, usando o sonho de um bebê ainda não nascido. Mas, verdade seja dita, esses dois filmes são bem regulares para o padrão da franquia. Mas a primeira vez que A Hora do Pesadelo chegou de fato ao fundo do poço foi no sexto filme, onde o Fred está atrás de novas vítimas e de sua filha. E não tem muito mais do que isso para se falar. Esse filme deveria ser o sinônimo de preguiça. A ideia do Fred ter uma filha é tão idiota quanto a família nunca mencionada do Jason. Pior ainda é a falta de necessidade de explicar os poderes do Fred vindos de deuses do sonho. Nem o carisma do Fred salva essa coisa. Depois disso parecia que a franquia não tinha pra onde ir, então Wes Craven voltou para mostrar como se faz. E em Um Novo Pesadelo, não veremos o Fred tradicional atacando adolescentes, e sim um demônio que, após o final da franquia, roubou a forma do Fred para atacar a atriz da Nancy e seu filho. E mostrando o que faria em Pânico, Craven utiliza muito bem metalinguagem nesse filme, criando assim um clássico que deveria ser mais apreciado por seus fãs. Com destaque ao novo Fred, que lembra o original, mas também passa a ideia de ser realmente um demônio. Depois disso, o Fred verdadeiro voltaria para enfrentar o Jason, nesse que é um dos meus trash favoritos. E a luta desses dois é muito incrível. O filme é surpreendentemente muito bem feito, fora que seria a última vez que teremos o Robert Englund como o Fred. E aqui ele está em seu melhor, fazendo eu apreciar muito mais esse filme. E depois disso, A Hora do Pesadelo voltou a cair no fundo do poço, dessa vez com muita força, com seu obrigatório remake sombrio dos anos 2000. E esse eu realmente odeio, estragando muitas coisas boas do primeiro com um clima de terror genérico dessa época. Os atores estão realmente de má vontade aqui, e o Fred está horrível. Primeiro pelo seu design, falaram que queriam algo mais realista, mas pra que realismo em um filme onde o vilão ataca nos sonhos? Fora que a maquiagem é uma droga, e junto com a atuação do ator dele que tenta ser ameaçador, se torna só ridículo. O filme é tão desinteressante que eu não sei se eu acabei dormindo e o Krueger de verdade me colocou pra ver o filme todo de novo. E que fez a franquia dormir até hoje. Mas então foi isso, pessoal. Tivemos filmes excelentes, ótimos, bons, regulares e ruins pra caramba. Infelizmente, só Halloween conseguiu voltar a ter filmes realmente bons. Mas espero que os outros possam ter a mesma chance. Me digam aí nos comentários qual dessas franquias você mais gosta e qual tem as piores continuações na sua opinião. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.